Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Brito, eu sou diretor comercial do Grupo Bittencourt. O Grupo Bittencourt é uma consultoria com 40 anos de mercado, especializada em expansão e gestão de redes de negócios e franquias. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bittencourt Cast, o podcast que conecta você àquilo que acontece no varejo, franchising e nas redes de negócios. Estamos este ano na ABF Show Franchising para compartilhar com vocês reflexões estratégicas sobre o papel das marcas na construção de legados e na transformação do mercado e da evolução do varejo e do franchising no Brasil. Hoje temos mais um episódio muito especial. Nós estamos aqui com o Luís, que é o diretor executivo da Vai Voando. Luís, se você quiser, pode se apresentar um pouquinho aqui para os nossos ouvintes. Ótimo. Primeiro, obrigado, João, pelo convite, Ana, todo o time da Bittencourt. É sempre muito especial estar com vocês, que são uma referência para o nosso mercado, né? Tão importante. A gente fica muito contente de ser notado, né? E de ter esse convite tão especial para vir contar um pouquinho da nossa história. Eu sou Luiz Andreasa, um dos fundadores da Vai Voando, empresa que está completando agora em setembro 16 anos. Sou diretor executivo e vim aqui para contribuir um pouquinho, contar o que puder aí sobre a nossa história, que for colaborar aí para o mercado. A gente está aqui à disposição para aprender também. Boa. Ô, Luís, é uma honra estar aqui conosco. Nos conta um pouco da sua trajetória como executivo. Como é que você hoje faz a gestão da tua equipe? Me traz um pouco desse histórico e também um pouco daquilo que é o seu molde de gestão dentro dessa equipe, que hoje já é uma equipe bem grande. Tá bom. Bom, enfim, eu dando um breve resumo, eu começo 11 anos atrás, menino ainda, trabalhando em empresa de venda direta de eletrodoméstico, né? Trabalhei na Whirlpool, uma unidade de negócio chamada Compra Certa. Fiquei 9 anos, foi a minha primeira escola ali. E ali eu comecei a aprender um pouco sobre venda, sobre gestão, operação e principalmente sobre o público de baixa renda, né? Porque era o nosso público-alvo ali, obviamente com eletrodoméstico, com bens de magazine, mas através de um meio de pagamento que era o carnê, a compra programada, né? E também algum tempo consórcio, enfim, um pouco desses meios que são inclusivos e um pouco, enfim, complementares assim ao sistema financeiro, enfim, aos tradicionais, seja cartão de crédito ou financiamento que nem todo mundo tem acesso. Então ali eu aprendi bastante sobre isso. Depois eu passei por mais 2 outras startups do mesmo segmento, e eram muito focadas em rede, equipe porta a porta, né? E durante os primeiros 13 anos da minha trajetória profissional foi nesse modelo aí. Sempre muito no marketing, que é a minha área, onde eu estudei, gostei mais, mas eu sempre fui muito generalista. E aí eu recebo ali para 2009, mais ou menos, um convite para vir trazer essa experiência numa ideia de montar uma compra programada para o turismo, né? Uma iniciativa totalmente diferente daquilo que eu tinha vivido, produto que eu confesso mais sedutor do que, embora seja muito gostoso. Uma geladeira? Uma geladeira, um eletrodoméstico, tem seu charme, mas quando você olha a viagem, acho que é uma coisa que mexe muito com o coração das pessoas, com a alma. A gente se conecta ao mundo e às pessoas, né, com viagens. Então, achei incrível e me lancei para esse desafio aí. E comecei lá, gerente de operações e marketing, a convite dos idealizadores. Então, tinha um grupo que era o grupo que idealizou, tinha um grupo que investiu, e eu era o cara para unir isso. E já era um grupo da área do turismo, esse grupo? O grupo investidor era um grupo do turismo, né? Era um grupo que tinha ali uma presença muito grande. Depois veio a fusionar com a Flytour, enfim, com o grupo que hoje a gente faz parte, que se tornou Bfly, né? E tinham os idealizadores também. E eu fui muito aquela coisa assim, ó, a gente tem essa ideia, a gente tem aqui essa capacidade de investir, e aqui a gente precisa de alguém que diga como fazer isso, e eu entro nesse lugar. E aí eu comecei a formatar time. Esse início, a gente traz a experiência dessa venda de eletrodoméstico, de tudo que a gente sabia, é a verdade que a gente tem, né? Então começa a montar semelhante, porta a porta, enfim, fazer modelos de
quase que representação comercial, modelo de licenciamento, e a gente foi achando caminhos ali que talvez deram o primeiro trilho para a gente. Os primeiros 2, 3 anos sempre é difícil, porque é um negócio novo, pioneiro, ninguém nunca fez. Vai voando também uma democratização desse turismo, não é? Exato. É exatamente isso, é na veia. A gente nasce com o objetivo de levar um meio de pagamento que permita a pessoa realizar, caso a viagem que ela sempre sonhou e que até então ela não conseguia. Ora porque não tem cartão de crédito, ou até quando tem, não tem limite suficiente para fazer. Muitas vezes não tem, tem anotação de crédito que não consegue fazer um financiamento. E, enfim, são várias as barreiras, às vezes não tem emprego formal, são N problemas que muitas vezes uma camada da sociedade que tem a necessidade de viajar, porque tem família, tem o interesse de conhecer lugares, mas de um modo geral viajava até então muito de ônibus, porque o ônibus talvez seja um lugar mais acessível para essas pessoas. E a gente chega para romper essa bolha. Fala, não, o cara tem que viajar de avião, por quê? Né? As passagens de ônibus de avião já estavam próximo às tarifas do ônibus, comprando com alguma antecedência, numa viagem que quando a gente pega extremo alto do país, nós estamos falando de viagens de avião de 3, 4 horas e 3 dias de ônibus. Você pega um profissional liberal, muitas vezes, que se ele não trabalha, as férias dele, ele está deixando de receber. Então, ele vai fazer uma viagem de 10 dias, 6 delas é na estrada. E aí a gente poder levar isso, né? A pessoa passar mais tempo com a família dela, viver experiências ali que ela talvez imaginasse que nunca poderia, né? Então, foi levar isso, mostrar que sim, era possível, né? Dizer sim para quem quisesse fazer, bastava se programar. Então, o modelo, ele traz isso, né? Foi construído com essa inteligência. Ele é um planejamento financeiro, uma educação financeira. Então, a pessoa, ela quer viajar em tal data, a gente vai lá e simula essa viagem como qualquer agência. A diferença é que quanto mais planejada for, quanto mais para frente for, mais parcelas ele pode fazer num boleto, que não tem consulta, que ele não precisa comprovar nada. Sim. E, enfim, não passa por nenhum constrangimento, nenhum desconforto que muitas vezes tem, não tem juros, né? Então, foi essa a construção. Aqui eu estou já vindo para o fim, porque, obviamente, montar isso foi um desafio por não ter ninguém que tenha feito. Então, a gente fez isso nos primeiros 10 anos, um modelo de rede licenciada, né? Ora, representação, enfim, outros formatos. E aí a gente chega no modelo de franquia, ali em 2019. A gente modelou para isso, 1 ano e pouco, 2 anos quase modelando. Começa com bastante medo, porque não era minha experiência. Trouxe algumas pessoas que já haviam tido experiência. E a gente foi mudando. Então, a gente foi mudando o negócio, a gente foi mudando o time e a gente foi mudando a rede. Então, de 2019 para cá, a gente se tornou outra empresa, né? Uma empresa muito mais arrojada, mais robusta, também mais eficiente. Então, essa foi a construção. Hoje a gente tem um headcount de aproximadamente 45 pessoas. A gente vem mantendo mais ou menos essa mesma média aí nos últimos 4 anos ali, pós-pandemia. Embora a gente tenha crescido aí já algumas vezes. A gente está aí num patamar aí 3, 4 vezes o tamanho de quando a gente sai ali da pandemia. E é isso. Acho que a trajetória, num resumo, foi essa. Não, excelente. Luís, e falamos um pouco aqui do processo de conversão, licenciamento inicial para franchising. Como é que foi esse processo de conversão desses licenciados para franqueado? Foi suave? Talvez nunca seja suave, não é? Mas conta um pouco mais dessa experiência. Perfeito. Assim, para nós, primeiro até para virar a franquia ali lá, uma coisa que colaborou muito foi a gente estar dentro de uma casa, Playtour, que tem ali muitos anos já de franchise, uma experiência que também ajuda a gente. Então, querendo ou não, é uma biblioteca que a gente tem dentro de casa todo dia para consultar o Fabinho, o time que tem ali, que é um time super competente. E isso foi ajudando muito para a gente entender os caminhos que a gente precisava. A gente tinha muito medo. A gente montou um negócio para ser fácil. Sim. E quando você fala vai virar franquia, a gente com um pouco conhecimento de franquia acha que isso significa que vai ficar difícil.
E é a leitura que também esse cara faz. Esse licenciado, quando é convidado a virar franquia, ele tem Tipo, essa mesma. é flexível, agora vai ficar É amarrado, isso. não é? Esse é o sentimento. Então, o que a gente mais teve que lidar na conversão foi esse sentimento de, putz, agora vocês querem me amarrar por mais tempo, vocês querem colocar um contrato que vai ficar uma vida, porque era um contrato bem mais simples, se ele quiser sair. Vocês vão me exigir muito mais coisas do que vocês até então exigem, que a verdade é que a gente praticamente não exige. Ele precisa ser modelo, ele precisa ser exclusivo, monomarca, né? Essas coisas que antes ele não era. Então, tudo isso foi tabu que a gente foi vencendo ali, sentando na mesa, olhando no olho, conversando com cada um. Para cada um, alguma dor era mais carregada para um lado que para outro. Alguns tinham muito apego à marca. Vocês criaram um pacote de benefícios para eles converterem ou não? Foi meio que natural? A gente fez uma coisa mista, assim. A gente tentou mostrar muito as virtudes que o negócio tinha para que ele visse que casar era bom e mostrar, pô, se você tá 10 anos, alguns eram o caso, 10, 8, 7 anos comigo namorando, sabe aquela coisa até do relacionamento, com a mulher chega no cara e fala, amigão, tá na hora, né? A gente tá muito tempo junto, mas e aí? Agora ou casa, né? Ou compra uma bicicleta. Então foi um pouco de usar desse expediente de trazer esses caras que, principalmente os que tinham mais tempo, pela confiança já do tempo que tinha. E também a gente começou a perceber que assim os filtros, os benefícios que a gente trazia, logo só fazia sentido ser para quem era franqueado. E aí acho que talvez a gente não veio com aquele pacote, ó, tem tudo isso para você virar franqueado. Não, a gente começou assim, ó, vai ter a convenção desse ano, todo ano a gente faz uma. Sim. A desse ano só participa se for franqueado. Então, coisas desse tipo que a gente começou a fazer para falar assim, cara, tá vendo como ser franqueado tem valor? De início a gente não deu um tempo, um limite ali para alguém virar. A gente foi num processo, ó, um dia vai ser obrigatório. Não é ainda. Então a gente foi nesse romance, a gente trouxe, acho que E hoje estão com quantas franquias, Luís? 392. Todo dia tem alguma entrada, mas 392 é o número da segunda-feira da minha última reunião. Então a gente está chegando finalmente nas 400. A gente ali na primeira etapa, a gente convenceu 2/3 da rede que a gente tinha. Uma rede naquela época perto, já de 300 licenciados. Então a gente trouxe ali quase 200 no convencimento, 180 no convencimento, vendo valor. No primeiro ano, aí veio a pandemia, a gente ia dar o limite, não fez. Quando retorna da pandemia ali em 22, a gente entende que é o momento para isso. Aí a gente colocou, ó, até junho, lançou isso tipo em janeiro. Até junho, quem não virar franquia, tá fora. Sim. Não vai ter mais 2 modelos. E aí a gente foi tratando isso com esses remanescentes. Metade, eu diria, desses ainda viraram. Metade converteu. A outra metade optou por não. O mais curioso, alguns que converteram depois acabaram não dando certo. Sim. E a gente também não criou dificuldade para que saísse. E outros que não quiseram naquele momento, depois, estando fora, reviram essa decisão e voltaram. Então, assim, muitos medos que nós tínhamos de perder a rede, de acontecer não sei o quê, no final, o tempo traz para onde precisa. O que importa é a gente continua fazendo o trabalho que a gente acredita, melhorando o produto, melhorando o negócio. E hoje acho que está muito óbvio para a gente que essa foi a melhor decisão que a gente podia ter tomado, virar a franquia. Você estava falando, Luís, da estrutura organizacional da franqueadora, hoje com 45 pessoas. E aqui em off nós estávamos falando um pouco da equipe de expansão, que vocês têm um processo bem diferente daquele processo que nós costumamos ver em algumas franqueadoras, não é? Vocês dividem, nos conta um pouco mais, mas dividem os perfis desses consultores de expansão em 3. Nos conta um pouco mais desse teu processo, que é diferente bastante dos processos das franqueadoras tradicionais. Legal, perfeito. A gente veio... a expansão, obviamente, é um desafio para qualquer franqueadora. A gente foi entendendo nesse caminho, fazendo de várias formas diferentes. A gente fez um modelo onde a pessoa fazia o end-to-end ali. Então, começava no processo já de qualificação do lead, fazia o processo de negociação, encantar, vender, depois fazia a formalização, o closer, e até se deixasse a implantação. A implantação a gente sempre separou um pouco, mas fazia um pré ali.
E a gente foi evoluindo. Hoje o modelo que a gente tem, que é o que a gente acredita mais, obviamente, a gente tem um processo de qualificação, tem uma parte do time fazendo isso e tem uma IA colaborando bastante para isso, que a gente está evoluindo. Então, ajuda a qualificar bem o lead. A gente tem um volume, uma procura alta também, né? Porque é uma micro franquia, também tem tido êxito principalmente em algumas regiões é mais conhecido e tal. Então, a qualificação nossa passa muito pela IA e uma pessoa que vai olhando onde trava ali, liberando esse lead. E a IA desenvolvida internamente, ela faz algumas triagens iniciais. É isso, ela faz algumas triagens, ela busca, na verdade, nessa conversa, que já é uma... Nós estamos falando de IA mesmo, de uma conversa que ela não é um fluxo exatamente, ele vai entendendo, é uma valsa, né? Conforme vem o apetite, as perguntas, a maneira como a pessoa está procurando, ela vai respondendo. Ela tem que satisfazer as respostas que esse lead está buscando para tomar a decisão dele, mas também preencher para nós os requisitos. Um scorecard daquele candidato. É isso. Pô, se ele tem investimento mínimo que a gente exige, que é pouco, mas precisa garantir que ele entenda que ele tem que ter, que ele tem algum ponto em vista, ou entenda que é um negócio para uma venda física e não home office, que é uma das coisas que mais aparece, né? Então, a IA sabe que ela tem que buscar isso durante a conversa e faz esse passo a passo até jogar ele para uma agenda com o seller, que aí entra uma outra figura. Sim. Essa figura, ela é já mais comercial, ela tem assim, ela mostra a franquia e, obviamente, tem a conversa agridoce, né? Fala dos benefícios, mas das dificuldades, tudo isso ok. Mas ainda no encantamento, no convencimento. Eu falo sempre que é a história de vender o carro. Você está mostrando o carro, quanto ele tem de potência, quanto ele consome, senta aqui, o banco de couro é uma delícia, e lá, é o carro para sua vida. E aí, depois disso, que vence essa etapa, vai para o closer, e aí o closer já vai para o processo de aterrissar isso, fala assim, ó, legal, você vai comprar o carro da sua vida, mas é o seguinte, você vai ter que pagar, no caso do carro, você vai ter que pagar tanto, como que você vai fazer, vai financiar, vai... Então, no nosso caso, é levar o cara para o raciocínio de vamos montar seu business plan, você vai ter um crescimento, uma curva de venda provável, pelo que a gente tem aqui. E que depende de 100% de você captar esses clientes. Exato. Seu esforço é trazer esse cliente. Se você faturar isso, você vai ter este retorno, não é? Um business adaptado para eles. Exato. E nesse processo, a gente está já com uma clareza muito grande de com quem a gente está falando, já aplicou DISC, já sabe se você tem... Pô, esse cara já tem um papel mais comercial, né? Já é um cara que vai ter facilidade para venda, mas talvez menos para organização, para administração do negócio. Então, ó, essa é uma carência, uma dor que você tem que olhar. Talvez você tenha que trazer alguém para te ajudar a administrar o negócio, tal. Ou o inverso, às vezes tem alguém que chega, mas é um lead bom, diferente, o cara que é mais administrador, bom não gestor, tão comercial. mas não é tão comercial. Pô, busca alguém com esse perfil, isso vai fazer diferença. Então, esse processo do closer é o processo de aterrissar. É o processo onde já começa ali uma consultoria. Entendi. E aí, monta o BP, então já estabelece um pouco alinhamento de expectativas, né? Ó, puta, seu resultado, seu break-even, seu ponto de equilíbrio, ele está em tal momento, se você seguir essa trajetória. Exato. Então, alinhamento de expectativas, é o que nós chamamos, é bem importante. É isso. Ali, então, isso melhorou, esse processo tem sido uma evolução, mas ele melhorou muito o pós, né? A consultoria de campo, quando entra, já é mais bem estabelecida. Ela já sabe de onde está isso, o cara também, não vem aquelas coisas do tipo, pô, mas tem que vender, sabe? Exato. Pô, mas eu achava que era só comprar franquia que eu já ficava rico, né? Então, tem um pouco dessa... Então, é o qualificador, o seller, o closer, e depois vai para a implantação. Por fim, entra na consultoria de campo lá. Boa. Luís, hoje com quase 400 franquias, me conta como é que vocês transmitem os valores da empresa, da marca, dos teus propósitos para o teu franqueado? Provavelmente através de treinamento, mas como é que... E quais são os maiores desafios que vocês veem nessa transmissão dos valores? Perfeito. Eu acho que esse é um grande, um enorme desafio. Ainda por cima é uma micro franquia, então mais difícil provavelmente. Exato. Porque para nós, a gente está falando de pessoas que estão aí nos rincões aí, né? Estão lá no subúrbio, nas periferias, nas pequenas cidades, muitas vezes. A gente faz muita coisa remota, né? Nossa consultoria de campo, ela
ela não é, a gente até chama internamente de consultoria de rede e não de campo, porque a gente faz isso muito mais remotamente, a gente usa o Teams, a gente usa outras ferramentas para estar ali conversando com esse franqueado com constância em cima das dores e Vocês têm um necessidades. processo e ele é segmentado de acordo com a, sei lá, a categorização do franqueado? A gente Segmentação? tem a gente carteiriza, então a carteirização, ela hoje é por curva ABC, ela já foi homogênea, mas a gente preferiu trabalhar nos As, a gente segmenta um subsegmento, então tem A, B, B, C e qualificação. Qualificação para nós é o cara que cai num nível mínimo que a gente entende, que aí é a UTI praticamente ali. Então, a consultoria mais generalista que a gente tem, que aí são 8 pessoas, elas têm essa divisão. Então, todos têm na sua carteira ali em torno de Um pouco de 40, tudo. 50 franqueados, mas hoje cada um está com um pedaço dessa curva. Ah, tá bom. Então, o consultor ele vai ficando um pouco mais especialista Naquele cluster. naquele Exato. cluster. Isso no consultor mais generalista, que vai falar de venda, vai falar do dia a dia, da gestão, da operação. Ele entra um pouco, toca um pouco em cada uma das dores e necessidades. Mas a gente tem hoje 2 consultorias mais especialistas que a gente criou, uma financeira, que aí essa olha mais o cara que está com problema, que está com DRE sinalizando ali um negativo, que precisa de uma gestão financeira, olhar para os custos ou até para a venda, entender o que ele faz para sair dessa zona difícil. E a gente tem o de capacitação, que é alguém para melhorar, perceber esses franqueados que às vezes eles têm dificuldade com os processos, eles têm dificuldade com os produtos, até porque no nosso segmento de turismo são muitos produtos e com características completamente diferentes. A gente, nessa mudança para Bfly, né? Quando a gente vira Bfly, que vai fazer agora 3 anos, a gente simplesmente traz tudo que o turismo tem para o portfólio do franqueado. Sim. Então a gente empoderou muito ele, mas ao mesmo tempo é muito mais desafiador ele trabalhar. Ele vem de intercâmbio, exato. O cara vem de cruzeiro, o cara vem de assessoria visto, o cara vem de viagem internacional, o cara vem de locação de automóvel, ele vem de hospedagem, ele vem de pacote, ele vem de experiência, show, atividade, passagem que ele sempre vendeu, ok, esse domina. Então, assim, é uma gama assim enorme de produtos que ele tem ali, mas que se ele não souber, ele não vai vender. Ou se ele vender, talvez não venda da forma correta e tenha problema. Então, a capacitação, para nós, ela é essencial. E aí a gente trabalha de várias maneiras, mas a gente tem um EAD nosso, né? Chama Nuvem do Conhecimento, onde a gente coloca esse conteúdo, seja do negócio, né? Tem várias escolas ali dentro, então forma ele no negócio, mais institucional, mais sobre o processo, sistemas, ferramentas, os produtos. Então a gente vai passando pelas etapas ali, até porque a pessoa não aprende tudo em dias ou semanas, né? Ela vai aprender isso ao longo da vida, a trajetória Tem dela. uma jornada ali dentro da franqueadora, ali dentro do know-how do franqueado. E acho que isso aqui é o ponto mais desafiador que a gente tem e que a gente tem cada dia colocado mais energia, investimento, entendido que se não fizer isso, a gente não vai ter o êxito que a gente sabe que pode ter, porque depende muito. É uma escola. No final do dia, nós somos uma grande escola, né? Sim. Ô, Luís, e até para irmos terminando aqui, mas queria saber um pouco da tua visão de como é que você enxerga o franchising no Brasil e quais são os objetivos e como é que você enxerga a vai voando aí nos próximos 5 a 10 anos? Legal. É uma pergunta difícil. Ousada, difícil, boa. Bom, primeiro, assim, o franchising é uma grata surpresa para mim, um profissional de 29 anos aí, de trajetória, dos quais eu tinha uma vaga ideia do que é o franchising até 5 anos atrás. Então, eu começo a entender mais de perto nesses últimos 5 anos, viver um pouco mais a ABF, esse ambiente que a gente está aqui, conhecer vocês, ir para as convenções e assim, é incrível entender isso, mesmo para um profissional que já tinha alguma bagagem em outros segmentos. E dá para ver pelo tamanho dessa feira também, não é? Exato.
Cada vez maior, crescendo. E é a hora que você entende isso, que você realiza isso, que você contempla isso, você entende o quanto estamos no caminho certo, né? A gente tem aí a segunda maior entidade de franchise no mundo. A gente vê uma atuação muito à frente, né, da entidade e de todo mundo que faz parte, né? E eu acho que é isso, né? Porque se fosse só um lado também não funcionaria. A gente tem bons exemplos o tempo todo para qualquer segmento. A gente vê esse mercado crescer cada feira, já nos últimos anos que eu vejo mais coisas que eu nem imaginava que dava para franquear. Exato. Então dá para entender que assim o céu é o limite. E os números do franchising correspondem, não é? Crescimento de mais 2 dígitos por ano. É um mercado que cresce, é um mercado que cresce consistentemente. É um mercado que eu acho que defende bem os interesses dos seus associados. Briga por isso, a gente vê essa briga, seja agora na discussão de reforma tributária ou tantas outras coisas que a gente precisa estar ali se colocando e lutando pelas coisas que vão fazer a diferença para o nosso mercado. A gente prega muita gente. Então, assim, eu acho que é um modelo certo para quem quer crescer, para quem quer escalar negócios. Eu acho que é o franchise. Então, acho que essa é a minha leitura do segmento do mercado. Quando a gente fala da Vai Voando 5, 10 anos, assim, a gente tem uma ambição muito grande, um desejo bem ousado. A gente tem 400 franquias, mas a gente fala de 1.000 o tempo todo, não é das 500, não é das 600, não é a gente tá falando das 1.000, tá se preparando pelas 1.000 para as 1.000 franquias. E também não acho nem que vão ser o nosso limite ali, mas é um número que a gente entende que dá o mínimo lugar de relevância para um segmento que é tão verde, no sentido de o turismo é para todos, né? Todo mundo viaja, sempre viajou, alguns com mais dificuldade, outros com menos. Mas a gente tem aí a realidade de um mercado, no caso do turismo, que foi sempre idealizado para as classes mais abastadas. E a gente vem na contramão, tem uma população gigantesca que é carente a isso. Então a gente tem o produto para isso, a gente desenvolveu ao longo desses 15, 16 anos. E a gente vê muita oportunidade de crescimento o tempo todo. A gente vai sempre tocando em pontos que a gente nem sequer conseguiu chegar e acha outra via de crescimento. Então, assim, 5, 10 anos, eu acho que nos 5, as 1.000 franquias, muito factivelmente, sei lá, 10 anos, acho que não é nem só uma questão de número de unidades que é a relevância, mas sim se tornar um benchmark uma referência no mercado. Né? Gostaria muito de chegar nesse lugar, trabalho com um time muito voltado para isso, que a gente possa estar mostrando para todo mundo um trabalho bonito e que sirva para ajudar outros a trilharem esse mesmo sucesso. Luís, muito obrigado aí pelo seu tempo e por estar aqui conosco. Acho que foi uma conversa muito, muito produtiva e com bastantes insights. Eu acho que vai ser até uma referência para outras franqueadoras entenderem como é que vocês estão estruturados e dão suporte a 400 franqueados, com a dificuldade de serem micro-franqueados bem pulverizados, não é? Mas é super interessante e muito obrigado mais uma vez, tá? Eu que agradeço você e todo o time da Bittencourt, como sempre, que me recebem muito bem aqui, eu e todo o time da Vai Voando. Obrigado, João. E você que nos assistiu e acompanhou aqui, nos vemos no próximo episódio do Bittencourt Cast. Obrigado.